episódio sensacional, animação perfeita, casado com uma trilha sonora e um bom humor. É isso que fez esse anime ser um dos maiores sucessos no ano passado e tem tudo pra ser de novo nessa nova temporada. Olá, pessoas amaldiçoadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dandadan, que por enquanto estou trazendo. Deixa aqui embaixo no comentário se você quer que eu continue falando de Dandadan todas as temporadas, porque sim, Dandadan já é o nosso clássico dia de falar de episódios novos do anime de Dandadan e tô fazendo isso de novo na segunda temporada. Tem playlist aqui no canal com tudo desde a primeira. E eu não sei ainda, gente, se eu mantenho o Dandadan na sexta ou eu coloco na própria quinta que sai o episódio do anime. Então, quero opinião pra eu entender o que é melhor pra vocês e eu resolvo. Episódio 2 de Dandadan continuou a aventura do Evil Eye, o olho amaldiçoado. Finalmente vimos o yokai que tava ali juntinho do Didi e que inclusive fez uma fusão com ele que deixou o garoto com cuequinha numa cena em roxo maravilhosa no final, que só prometeu uma nova luta que tô super ansiosa pra assistir na semana que vem. Vamos entender o que rolou nesse episódio, porque é importante até pra gente entender o conceito desse olho amaldiçoado, do porquê a velha Turbo disse esse bicho aí, esse yokai é malvado, esquece, não se atrela a ele, por que quando veio no corpo do próprio Didi, ele começou a atacar também os seus amigos e a minhocona do mal. Antes de falar de coisas amaldiçoadas, você pode ganhar de graça uma camiseta de manga comprida ou oversized na minha coleção. loja.com.br/Gabi-Xavier só até este domingo, ou seja, tempo limitado. A primeira vez que eu tenho uma promoção pra vocês de ganhar uma camiseta de manga longa. E várias da minha coleção têm detalhes, assim, incríveis. É só você comprar um moletom que nessa estação fria, gente, é maravilhoso, ele é quentinho. E aí, utilizando o cupom INVERNO no carrinho, antes de finalizar a sua compra, você ganha de graça uma camiseta de manga comprida ou oversized, que são essas mais larguinhas, tipo a que eu tô usando agora também. Não esqueça de colocar tanto a camiseta que você quer ganhar quanto o moletom no carrinho e quando aplicar o cupom, pronto, a camiseta vai sair de graça. Envio pro Brasil inteiro, loja.com.br/Gabi-Xavier. Aproveite, ou você pode acabar virando o yokai do mal olhado com outras pessoas utilizando a camiseta que você não garantiu. Então, gente, bora lá. O episódio começou do momento em que o Didi tava lá embaixo, no local onde aconteceram vários sacrifícios naquela casa ao longo de várias gerações, o local em que a família Kito começou a fazer sacrifícios para impedir a erupção vulcânica naquele pequeno vilarejo, ao longo de muito tempo. E aí, gente, imagine que quando pessoas são sacrificadas, ainda mais crianças são sacrificadas por um longo tempo, esses espíritos ficam lá vingativos, rancorosos. Já dá pra entender mesmo no nosso universo que a energia ficaria pesadíssima. Pra somar tudo, ainda existia o minhocão, que ele por si só, o minhocão, o verme que devorava todos os sacrifícios, porque sim, né, joga uma criança ali, ele vai devorar. Apesar dele não ser conceituado neste momento aqui como um deus, ele é mais uma criatura fantástica nesse universo de Dandadan, ele liberava algumas ondas que proporcionavam essa necessidade, essa vontade nas pessoas de tirarem a própria vida. E é exatamente o que começa a acontecer, tanto com o Okarun quanto com a Momo. O Okarun, inclusive, se transforma, mas ele começa a se ferir ao invés de atacar, por exemplo, o Didi. Eles tentam tirar a vida o tempo todo e o Didi é quem consegue interromper com a ajuda da velha Turbo também, em forma de gatinho, que entra ali na frente pra não deixar a Momo também, né, levar a vida embora. Só que com isso, eles continuavam precisando lidar não só com essa onda, né, com essa necessidade dos dois de acabarem com a própria vida, mas também surge todo um passado diferente vinculado a um outro espírito que estava naquela casa há muitos anos e extremamente relacionado ao próprio Didi. Porque quando o Didi, ele vê essa cena dos amigos tentando, né, tirar a vida, ele se lembra dos próprios pais. Ele se lembra do histórico de médiums que foram observar aquela casa que ele sabia que tinha algo errado e foram um após o outro arrancando a própria existência. E os próprios pais nas mãos do Didi e de repente ele percebe, pera, então era por isso que meus pais, que os médiuns começaram a tirar a própria vida? Mas ele sabia que tinha uma outra presença muito importante. E aí, nesse flashback que vem em seguida, que a gente descobre qual era essa presença. A gente volta no passado em que o vulcão ainda era ativo, pelo visto, e parece, pelo menos pra mim, ficou a interpretação de que foi o primeiro grande sacrifício. Uma criança que ficou aprisionada sozinha, usando só uma cuequinha, uma criança ingênua que olhava por uma janelinha nas grades e só pensava em brincar como as outras crianças. O flashback, gente, lindíssimo, porque a gente vai da intensidade do começo do episódio, né, dos protagonistas querendo desviver, e de repente você entra num flashback com uma estética diferente e cores menos saturadas que realmente remetem ao
passado, e um passado com tons mais tristes, mais singelos, porque a gente está entrando numa história que é pesada. Essa criança, ela fica presa, ela vê as outras brincarem, ela tem essa necessidade de interagir com outros da sua idade, não consegue até o ponto em que ele é sacrificado por essa mesma família que a gente conheceu no começo da temporada. E ele é sacrificado e anos depois ele volta e lembre que quando ele é sacrificado nessa cena a gente vê o vulcão ali ativo, não tinha a casa que existiu, nem as outras várias casas que por gerações foram construídas uma em cima da outra, né? Que agora a gente vê que foram todas sugadas pela terra, vamos dizer assim. Anos depois, quando já existia uma casa, o seu espírito volta e aí tem uma família com uma criança. E por que a gente pode vincular esse espírito já como algo negativo? Primeiro que ele foi fruto de uma prisão. Ele foi aprisionado e ele olhou para aquelas crianças lá fora, mesmo que com ingenuidade, com uma espécie de mal olhado ou com uma vontade de viver o que ele não podia viver. Quando ele volta, ele continua com essa necessidade, mas fruto de um sacrifício, ele já libera algumas energias que não são muito legais. Isso só é intensificado com o momento em que os pais daquela criança tiram a própria vida, a criança é sacrificada e ele vê o sacrifício e é totalmente incapaz de impedi-lo. A sua raiva e tristeza sobem num nível exponencial. O que dá para entender é que ao longo de vários sacrifícios que ele provavelmente observou e não conseguiu impedir, ele aí sim se transformou naquele espírito que a gente vê agora maior, rancoroso, um olho muito ruim, um olho demoníaco, um mal olhado, né? Aquele que tem raiva não só de quem causou aquilo pra ele, aquela família, mas de todos os seres humanos, porque é assim que ele associava com o que aconteceu com ele e com outros que vieram depois. Quando ele surge, curiosamente, ele vai contra o minhocão. Também porque o minhocão é o objeto máximo de uso daquela família para os sacrifícios. Então o minhocão também é um objeto do qual ele precisaria se vingar. E não só isso. Depois, como o Didi ele viu o passado e ele se sensibilizou, apesar dos avisos da velha Turbo de que aquele era um yokai ruim para ele não se associar, ele ficou com pena. Eu também fiquei com pena. Eu olhei aquele garoto, aquele passado, e eu pensei, esse garoto só quer ser feliz. O Didi encontra onde está o seu corpo e é muito pesado você ver que ele continuou amarrado. O seu cadáver, os seus restos eternamente ali amarrados, enquanto o cabelo, que é aquela coisa que nunca para de crescer, segundo dizem quando a gente falece, se espalhando tal como a sua raiva e vontade de vingança por todo aquele local. O Didi não percebeu que, mesmo que inconscientemente, como a gente já viu outros casos em Dandadan, aquele espírito, aquele garoto acabou virando algo negativo, fruto do que ele passou, fruto do que ele viveu. E quando ele se deixa associar a esse garoto, dizendo vamos ficar juntos para sempre, brincar o quanto você quiser, ele acaba sendo controlado. E ao ser controlado, ele entra nessa transformação que é a cena maravilhosa, o ápice, assim, incrível de animação neste episódio, e ele realmente, no primeiro instante, ele acaba salvando a Momô do próprio verme minhocão. Só que depois, apesar de também ainda lutar contra o minhocão, até porque ele também precisa defender agora o seu receptáculo, né, o seu corpo, o seu invólucro, que é o próprio Didi, um ser humano, ele também vai contra Momô. Vai contra depois Okarun, porque são seres humanos, porque ainda são alvos da sua vingança, porque ele ainda despreza essa raça, vamos dizer assim. Tanto é que ele vira pra velha Turbo e diz, você tá se associando, um yokai, se associando a seres humanos, que coisa horrível. Ele julga ela. E o episódio acende para terminar num ápice, como eu disse, num gancho que promete uma cena maravilhosa de luta, uma sequência maravilhosa de luta na semana que vem, porque a gente vê Okarun chegando para salvar a Momô, quando este ser, o Didi com Evil Eye, ele ia justamente atacar com uma bola de almas rancorosas a própria Momô, porque Didi, ele era um garoto com muito potencial espiritual. Ele zoava a Momô quando jovem, quando ela começou a ter ligação com isso, ou sua família tinha ligação com isso, mas ele era um garoto prodígio. A avó da Momô observou, a velha Turbo observou, a Momô não. Então, quando esse espírito o tomou como seu invólucro, ele pegou um corpo extremamente habilidoso. Imagine o combo! Um yokai forte que guardou rancor por anos e Didi, um garoto super prodígio. Ele ficou realmente muito mais poderoso que a própria Momô. Se não fosse o Okarun chegando ali transformado, a coisa teria ficado bem complicada para ela. E ele chega, eles batem ali perna com perna, num enquadramento assim sensacional. As cores, os traços, as transições, as movimentações nos momentos de luta. Gente, esse episódio foi, sem dúvidas, dentro do contexto de Dandadan, inclusive uma obra-prima, e promete algo ainda melhor na semana que vem. Tô bem
bem empolgada, começo brilhante da segunda temporada, trazendo tudo que Dandadan tem de bom, que é a animação, que são lutas, é um bom humor, são personagens carismáticos em designs inovadores e passados que fazem a gente ficar eventualmente assim com peninha do bicho que é malvado. E aí fica aquela dúvida também, né? Porque Didi de cuequinho, o novo look e a nova força seria muito interessante para esse grupo, que eventualmente disputa com seres ETs ou yokais, né, fantasmas, que são bem perigosos, mas poderia ele se transformar num ativo, né, em algo realmente útil para essa galera, se ele nesse momento é perigoso para os próprios aliados? A gente vai descobrir em breve. Me conta aqui embaixo o que você achou deste novo dia, novo episódio de Dandadan, e se eu devo manter o nosso Dandaday e que dia, quinta ou sexta? Quero a sua opinião. Aproveite a promoção para ganhar uma camisa de manga comprida, inclusive também, se você quiser, em loja.com.br/Gabi-Xavier. A gente se vê em todos os próximos vídeos. Deixa sugestão, gente, que tá saindo muita coisa essa temporada. Eu quero saber o que eu comento ou não, tá bom? Essa temporada tá realmente recheada. A gente se vê. Tchau, tchau.